inspiração do qual eu fiz a animação ID partiu de um momento de espiritualidade que tivemos no grupo Mascritação. Estávamos nos preparando para ir para a JMJ. Neste momento de espiritualidade havia um pote de barro feito de cerâmica, pote maior do qual continha uma água, e outros potes menores, dos quais em um determinado momento nós pegávamos os potes menores e enchíamos do pote maior. Comecei a rascunhar, fazer alguns rabiscos, criei um personagem com suas determinadas características, o pote e o significado de cada elemento que havia nesse contexto. O personagem não possui dedos, nem nas mãos, nem nos pés, porque eu queria procurar fazer algo não só diferente, mas que o personagem possuísse uma característica que o identificasse logo de cara. Uma pessoa já visse logo aquele personagem, é um personagem da animação, um personagem ID. Uma cabeça aqui grande, né, com orelhas pequenas lá em cima, os olhos apenas 2 pontinhos e uma boca, sem possuir nariz. Uma coisa mais simples, mas que pudesse caracterizar esse personagem com uma assinatura própria. Depois de ter rascunhado o personagem, depois de ter tido uma ideia básica de como poderia haver uma possível história, eu passei a criar um storyboard com uma sequência de imagens em que havia não só um personagem, mas outros personagens, do qual o personagem principal se interessaria por um poço que havia na frente dele, num espaço todo branco, todo aberto, que havia um poço de águas coloridas que estavam sendo jorradas pelo jarro maior. Então ele se tinha na curiosidade de pegar um pouco daquela água com o pote que ele carregava nas costas. E a partir disso ele vai transmitindo para os outros. A ideia de ir e fazer discípulos entre todas as nações, do qual foi o tema da Jornada Mundial da Juventude, 2013, que mostra exatamente esse sentido de você transmitir algo a alguém, e quando você não tiver mais o que transmitir, seja isso a alegria, seja isso não só a palavra de Deus, mas que seja a sua felicidade, que seja o seu amor, a sua caridade, você se dá uma vontade de procurar mais, e você voltar àquele poço de água que infindável, não acaba de cair, você enche novamente e perpassar para outras pessoas, que essas pessoas possam também vir buscar dessa fonte, para também transmitir a outras pessoas. E depois disso, eu fui criando essas imagens. É uma sequência de 28 desenhos, dos quais a ideia inicial seria moldurá-los, esses desenhos, e colocar numa sala, fazendo um círculo, entre aspas um círculo, né? Que se uma sala for quadrada, para poder dar aquela ideia de quando chegasse no final não acabar por ali. Terminada essa sequência de imagens, né, no total de 28 imagens, me veio mais outra ideia de fazer agora, a partir disso, uma animação. Como os personagens já possuem uma característica já diferenciada, uma característica própria, né, por conta da sua cabeça, por conta do pote nas costas, assim. Então eu queria que a animação também tivesse uma característica própria. Então me veio a ideia de fazer uma animação por rotoscopia. Rotoscopia, claro, é uma técnica de animação muito antiga, não é raro de se encontrar uma animação feita com técnica de rotoscopia, mas que traria um ar que seria de um reforço maior à animação. A técnica de rotoscopia se baseia em você fazer filmagens, a partir dessas filmagens fazer um desenho por cima das filmagens, né? Então, para que vocês possam entender melhor como foi feita, quer dizer, no nosso caso, como eu estou gravando neste momento, ainda vai ser feita. Mas vocês que vão estar vendo o vídeo making off, já foi gravado. Então essa coisa meio que
esse complexo de tempo interespacial assim é uma coisa meio que difícil de explicar. Na cena em que tá o cabo lá, que vem o outro lá, aí barrou nele, aí olha bem grandão, né? Que vai ser o seguinte: para nós não pudermos fazer uma animação bem complicada assim, vamos fazer o seguinte: ele vai estar parado, aí você pega e tira a foto, aí tira a foto, né? A outra pessoa quando estiver vindo, para poder, quando for barroar nele, aí se barroar nele, vai fazer isso. Para não fazer esse movimento, a gente tira uma foto dele parado, aí chega o outro, tá assim, ó, aí eu chamei algumas pessoas para poder me ajudar a fazer essa animação. Cássio e Jonas para poder fazer a animação e algumas pessoas para poder servir como modelos dos personagens. O mais difícil foi arranjar pessoas que possuíssem características iguais aos dos desenhos, que é mais difícil. O mais fácil é você fazer uma animação ou então um desenho, fazer um personagem a partir de uma pessoa real e não ao contrário, uma pessoa que possui as características próximas a de um personagem já criado. Então nós conseguimos chamar algumas pessoas, dentre elas nós fomos selecionando as que possuíam uma característica mais próxima a dos personagens, que foram 8 pessoas, 4 homens e 4 mulheres. Nós deixamos em aberto, né, para quem quisesse participar e elas se dispuseram. Como os personagens não possuem dedos, então nós tivemos que fazer luvas. Nós tivemos que confeccionar luvas, o meu irmão confeccionou luvas para que as pessoas pudessem movimentar a mão com essa limitação, porque quando fosse desenhar, fazer o desenho por cima, ficaria mais fácil de fazer os personagens sem os dedos. O círculo que eles possuem no peito também foi confeccionado, um círculo de papelão, barbante. Cadê o pai, mano? Senão você pode ajustar bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aqui é o negócio não dá pra ver aí. Nós vamos usar isso aqui, do meu jeito do desenho lá, que posta o desenho aí. Pronto, viu? Vemos aqui, você vai fazer isso, você vai jogar essa parte da madeira para trás, vai entrar nesse triângulo e seus braços nesses 2 triângulos assim. E aí, vai ficar assim. E aqui no meio, o local de gravação foi uma coisa bem esquisita, ao mesmo tempo engraçada. Porque quem vê a animação, vocês podem ver aí na imagem, imagina que todo foi feito em um estúdio, a gente se utilizou do chroma key, foi feito em uma sala separada, que a gente alugou um lugar, para poder tornar mais fácil, porque a animação tem essa característica de ser um vazio. As pessoas tomam um susto ao ver que a gente gravou, fez toda a filmagem da animação em um quintal, do qual o chão era feito de cimento, a parede era toda sem reboco, dava para ver algumas matérias de construções ao canto. Na hora da gravação a gente precisaria gravar nos mesmos ângulos que possuíam as sequências de imagens. Posicionamos a câmera mais ou menos no mesmo ângulo em que eram essas imagens. E nós pedíamos para as pessoas apenas fazerem o que a gente pedisse, porque elas não conheciam o roteiro. A animação ainda estava sendo feita e nós optamos por não contar o roteiro para que elas fizessem exatamente o que nós estávamos pensando. Só iriam saber do que estavam fazendo realmente, do contexto da animação, logo após a animação ter sido terminada e eles assistirem. E que nós procuramos fazer na animação exatamente isso, essa perspectiva exagerada.